Meus amigos, este é o projeto Mérito Digital Apresenta, uma parceria com o Centro Acadêmico de Direito da Universidade Selma, e que ouvirá hoje a professora Maíra Castro falando principalmente sobre mediação. Inscreva-se no nosso canal, Mérito Digital, no YouTube, e nos acompanhe também em nossas redes sociais. Procure por Mérito Digital Oficial. Professora Maíra Castro, é um prazer grande tê-la conosco aqui no projeto Mérito Digital Apresenta. Eu sei que a senhora é muito ocupada, exerce várias atividades e conseguiu aí encaixar um tempinho para nos ajudar. A gente agradece muito por isso. Bom, vamos começar, professora. Normalmente a gente faz assim, até para servir de estímulo aos alunos que estão nos assistindo. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a sua carreira, o que a senhora faz no seu dia a dia, para servir até de estímulo aos nossos alunos. Quem sabe alguém decide, ao ver a sua entrevista, vou fazer isso aí também. Olha só que legal. Então, fique à vontade. Obrigada, professor Heraldo. Primeiro, agradecer pelo espaço de fala, é uma felicidade estar aqui com todos vocês. Cumprimentar a todos que nos assistem. De fato, falar sobre mediação para mim é algo que eu gosto muito, porque é algo que eu vivencio. Tem sido assim minha dedicação nos estudos, a parte acadêmica é toda voltada para estudo desses métodos adequados, já atendendo um pouco ao seu pedido de me apresentar e apresentar a área que eu estou atuando. Eu me chamo Maíra Castro, como o professor Heraldo já antecipou. Atualmente, eu sou servidora da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão. Então, lá, para os alunos que estão nos acompanhando, nós fazemos toda a capacitação dos membros de carreira, toda a parte de aperfeiçoamento. Também sou professora universitária, né? Atuo no Centro Universitário UNDB, nas disciplinas principalmente do ramo cível. Tenho o viés acadêmico muito forte, com grupos de extensão, pesquisas. Terminei meu mestrado há um tempo atrás na Universidade Federal do Maranhão, e desde então eu tenho seguido aí na parte da produção acadêmica, né, com produção de obras, de artigos, e é nessa área que eu tenho me dedicado. Sou também conciliadora e mediadora, e aí o porquê de eu gostar tanto desse tema, que a gente vê o resultado prático acontecendo, a gente vê o resultado ali da intervenção com uma comunicação, com um diálogo. Então, a mediação e a conciliação, de fato, são os meus xodóis, digamos assim, no curso da prática profissional, é onde eu me encontro, de fato. Os alunos que tiverem interesse por essa área, é uma área nova em termos, né, de implementação, então a gente vem executando alguns trabalhos no Poder Judiciário, alguns trabalhos na área extrajudicial. Hoje também me encontro como diretora de mediação da CBMAI, que é a Câmara Brasileira de Arbitragem e Mediação Empresarial. No que pese o nome, a gente acaba atuando também em outras searas, além do âmbito empresarial. Então, lá a gente faz essas sessões de mediação voltada para atendimento desses conflitos, para que nós possamos alcançar um acordo, um ajuste, para que esse conflito ele se resolva da melhor maneira possível. Então, são vários ramos, né? Costumo dizer para os meus alunos também, professor Heraldo, que nós, no âmbito do direito, temos muitas possibilidades e que não precisamos ficar restritos só em um. Né? Então, no âmbito acadêmico, eu já advoguei também, hoje eu estou no âmbito do serviço público, na parte da conciliação, então, que nós tenhamos todas essas flexibilidades que vocês também podem explorar, todas essas vertentes. Fica o convite para que vocês conheçam o direito, não só aquele direito adjudicado, aquele direito à litigância, mas também toda a esfera extrajudicial, aos advogados que pretendem atuar, que busquem também atuar na esfera judicial, que se aprimorem para essas outras vertentes que igualmente promovem justiça e que igualmente trazem satisfação aí para as partes. De um breve relato, professor, para que nós possamos iniciar. Essas são as minhas áreas de atuação hoje. Maravilha. Professora Maíra, o direito, só complementando o que a senhora disse, a senhora me permite, ele dá tantas possibilidades que eu acho que por isso é que ele é tão atrativo hoje, né, o curso de direito. O que acaba sendo uma faca de dois gumes também, né? Porque aí muita gente que não é vocacionada procura o direito só por uma opção de trabalho, né? Não por uma vocação.
A senhora disse que foca muito a sua carreira na área acadêmica, inclusive na produção de obras. Estou sabendo que a senhora está com um livro aí praticamente no prelo já, né? E eu achei o título muito interessante, Teoria do Agir Comunicativo e Métodos Adequados de Gestão de Conflitos. A senhora pode dar um pouquinho de spoiler desse livro aí, ou seria pedir demais? Não, seria um prazer dar um spoiler. Essa obra ela tem aí a probabilidade, muito provavelmente vou lançá-la ainda esse ano. Então fica o convite já aqui antecipados a todos que estão nos assistindo. Depois divulgo com o professor Heraldo mais informações. E essa obra ela é fruto da minha dissertação de mestrado, em que eu pude me valer um pouco da obra do Teoria do Agir Comunicativo, que é do Habermas, e fiz uma leitura aplicada à nossa política judiciária nacional de tratamento adequado de conflito. Então, o que eu analisei é em que medida essa política, que a gente vai conversar um pouquinho hoje, né, aí atribuída pelo Poder Judiciário para a gestão de conflitos, em que medida ela de fato possibilita um agir comunicativo, o estabelecimento de diálogos entre Poder Judiciário e comunidade, um aspecto de viés de democratização do acesso à justiça. Então, foram alguns recortes que foram feitos no curso dessa obra, mas nesse sentido de identificar quais eram, então, as facetas da teoria do Habermas do agir comunicativo que se aplicam aos métodos adequados à política judiciária nacional. Depois a gente pode, professor, dividir outros espaços, assim que eu tiver as informações com relação ao lançamento, faço questão também da sua presença, seja ela virtual ou física, já estendo aqui também meus convites ao senhor. Com certeza, professora. Vou fazer todo o esforço para estar presente, ainda que virtualmente, prestigiando essa obra que eu tenho certeza será um grande sucesso. Uma curiosidade, o nome Habermas, né, que é muito importante para o direito, é o nome do gato do professor Miguel Medina, que é o pai do Código de Processo Civil de 2015, né, se é que a gente pode chamá-lo assim. Ele, inclusive, será nosso entrevistado no mês de novembro. Seria agora, em outubro, mas devido a compromissos profissionais, ele pediu que nós adiássemos a entrevista. Professora Maíra, veja, nas minhas aulas de teoria geral do processo, que é uma das disciplinas que eu leciono para os alunos da Universidade Selma, a gente mostra que a jurisdição ela está em crise, não é? Principalmente por causa da lentidão dela, do custo dela, decorrente, claro, inclusive da lentidão, e que a gente tem que buscar aí alternativas para a solução dos conflitos, já que a jurisdição não está dando conta disso, né? E aí a gente trata, por exemplo, da arbitragem, a gente trata das formas de negociação lato sensu, que são a conciliação, a mediação, a negociação. Bom, a senhora está pincelando uma dessas formas, que é a mediação. Eu queria que a senhora fizesse a gentileza, então, de explicar para os nossos alunos o que seria a mediação exatamente. Essa introdução, professor Aldo, que o senhor fez, ela é extremamente relevante porque esse debate ele tem se acirrado, esses métodos têm ganhado relevância, ainda mais por essas facetas de crise que o Poder Judiciário passa e não é nova a realidade do Judiciário com relação à morosidade, com relação a uma crise de efetividade também dessas sentenças condenatórias. Nós temos aí essa dificuldade que liminares sejam cumpridas, temos um número altíssimo de execuções, tem todo esse contexto no âmbito do Poder Judiciário que nos requer, então, novas medidas e que nos cobram um novo olhar sobre essa gestão de conflitos. E a gente passa a falar desses métodos adequados que, em verdade, não são tão novos assim, eles já são praticados em outros ordenamentos jurídicos há bastante tempo. Aqui mesmo no Brasil, a própria conciliação já foi mencionada em constituições anteriores, só que eles ganham novos moldes agora. E a mediação, nesse novo contexto, aí pelo olhar do Conselho Nacional de Justiça, pela nossa legislação mais atual, o próprio Código de Processo Civil, então, traz a mediação como um método de autocomposição assistida, o que significa dizer que é um método em que as partes vão ter a possibilidade de tomar o poder decisório no rumo aqui desse conflito. Vai ter um facilitador, por isso é assistido, o mediador está lá para facilitar a identificação de interesses, de necessidades, para auxiliar na geração ali
de alguns caminhos, fazendo provocações, mas ele vai assistir, ele vai facilitar. Quem tem um efetivo poder de tomada de decisão aqui são as partes. Então, a mediação nada mais é do que esse processo de autocomposição assistida, em que as partes se imunem do poder decisório, que não mais fica a cargo ali do magistrado ou do árbitro ou de um terceiro. As partes envolvidas nos conflitos são aquelas que melhor podem decidir, daí toda essa leitura da mediação, né? Essa perspectiva de possibilitar espaços de construção de caminhos para essas pessoas que às vezes não conseguem, até têm a solução em mãos, mas não conseguem gerenciá-la sozinhas, e aí o facilitador, na figura do mediador, vem para trazer novos olhares, possibilitar novos olhares sobre esse conflito. Então, a mediação, nesse sentido, é esse método de autocomposição assistida. Professora Maíra Castro está falando conosco sobre mediação. Professora, a gente percebe que há, por parte do Poder Judiciário, por várias razões até bem justas, um certo estímulo que se adotem essas práticas, essas alternativas, dentre elas a mediação. E isso começou a refletir até em outras áreas, na nossa área, a área acadêmica, por exemplo, né? A senhora lembra que as últimas diretrizes curriculares nacionais do curso de Direito já trazem a previsão de que os cursos não ensinem apenas a brigar, ensinem também a conciliar, né? Isso é uma transformação muito interessante. E a título de curiosidade, quando eu estava no Poder Judiciário, que lá já estive 2 vezes, uma como chefe da assessoria do desembargador Estélio Muniz e outra como assessor da vice-presidência, quando a vice-presidente era a desembargadora Graça Duarte. Nós conseguimos trazer para a Universidade Selma núcleos de mediação. Foi a primeira instituição de ensino superior de São Luís a ter núcleos de mediação, foi a Universidade Selma. Mas daí fica aquela dúvida. A mediação é uma ferramenta exclusiva do judiciário? É o judiciário que fomenta essas iniciativas? Professor, antes de chegar nesse ponto, né, só me valendo da sua fala anterior, quando o senhor fala da questão das universidades, o papel da academia no estímulo e na implementação dessa nova mentalidade, me veio à cabeça a fala do professor Mancuso, que ele elenca a crise do judiciário em uma crise numérica, porque, bom, nós temos lá mais de 78 milhões de processos, né? Então, em termos de número, o judiciário está sobrecarregado, uma crise de efetividade, porque, como já falei inicialmente, os mandamentos aqui condenatórios, eles não estão atingindo seus objetivos, e eu tendo a acrescentar uma terceira faceta da crise, que para mim é a crise do ensino jurídico. Então, a forma como nós temos ensinado o direito vem se reformulando por uma necessidade do próprio mercado. Nós temos formado profissionais que estão ali eminentemente voltados para a litigância. Não é que os advogados eles não queiram, é que eles não foram ensinados a gestar esse conflito de outra forma. Assim como a comunidade, a sociedade, não foi ensinada a ter um outro olhar sobre o conflito. A gente até fala da teoria do conflito, que se eu perguntasse aqui para os colegas, para os alunos que estão assistindo, o que é conflito para eles, muito provavelmente eles iam dizer assim, é briga, é confusão. Se eu perguntasse, então, das varas de família, nem se fala, né? Ia sair barraco, gritaria. Então, a noção que a gente tem do conflito é uma noção negativa. É algo que a gente quer evitar, é algo que nós não queremos ter. E isso implica necessariamente na forma como o direito é ensinado. Isso implica necessariamente no perfil do acadêmico que nós estamos ali formando. Então, ao meu ver, também há, dentro da faceta da crise do Poder Judiciário, um link com uma crise do ensino jurídico muito relevante e importante as portarias que o MEC lançou, né, nos últimos anos para a implementação dos métodos autocompositivos com disciplinas obrigatórias, com a própria prática jurídica também voltada para a autocomposição, para que os nossos alunos tenham contato com uma sessão de mediação, de conciliação, com a própria arbitragem, então que eles possam, desde logo, ser inseridos nesse contexto. E aí, falando desses centros que funcionam ali dentro das próprias universidades, né, das faculdades, são centros judiciários de solução de conflitos, geralmente
estabelecidos em parceria com o Tribunal de Justiça, aqui no nosso caso o TJ Maranhão, né? E esses centros, eles têm uma atuação eminentemente vinculada ao Poder Judiciário, mas que não é só judicial, porque, veja, lá se atende tanto os casos processuais como casos pré-processuais. Então, mesmo que a pessoa sequer tenha ingressado com uma demanda judicial, ela pode se valer da atuação desses centros que contam com facilitadores para a realização dessas sessões de mediação, de conciliação. Mas, além desses centros, e aí entra um ponto, para mim, crucial, é que esses métodos eles são ainda mais abrangentes. As próprias serventias extrajudiciais de nossos cartórios estão legitimados a fazê-los. As câmaras privadas e os centros de conciliação e mediação privada estão autorizados a realizá-los. Então, por mais que se tenha uma política judiciária nacional que estimula a implementação deles e que é de extrema relevância, eles não se restringem ao Poder Judiciário. E isso, para mim, é um ganho de cidadania, de acesso à justiça, porque, vejam, eu não preciso só recorrer ao judiciário para ter meu problema ali resolvido ou atendido. Eu tenho N outras ferramentas de apoio nesse vínculo de acesso à justiça, para mim, é um ganho absurdo aqui dentro do nosso contexto. Então, de forma um pouco mais objetiva, né? A política judiciária nacional, ela dá um impulso à resolução 125 de 2010 do CNJ, que eu vou voltar a falar dela um pouquinho mais lá na frente, mas ela ali é a grande propulsora da política pública no âmbito do judiciário. Mas, fora isso, esses métodos também podem ser praticados de modo extrajudicial, nos próprios cartórios, nos próprios centros privados, de modo autônomo. Os conciliadores, mediadores e negociadores podem ser profissionais autônomos que atuam em demandas específicas junto a escritórios de advocacia, por exemplo. Então, são diversas possibilidades, tanto no âmbito judicial como extrajudicial. Perfeito. Professora Maíra Castro está conversando conosco aqui no Mérito Digital Apresenta sobre mediação. E aí vem a grande pergunta, não é, professora? E quem pode ser mediador e como se tornar um mediador? Perfeito, professor. E aí, já que a gente já fez essa diferenciação, que eu posso ter uma mediação judicial, mas eu também posso ter uma mediação extrajudicial, isso vai implicar em quem pode ser mediador. Né? Falando primeiro do contexto extrajudicial. Pela Lei 13.114, 13.140, que é a Lei de Mediação de 2015, ela nos traz alguns requisitos para o mediador extrajudicial. Então, para quem quiser ser aí, quem está nos assistindo, quer ser mediador extrajudicial, precisa ter capacidade civil, precisa ter a confiança das partes e precisa ter uma capacitação que a legislação deixou em aberto. Então, ela não indica nenhum órgão credenciado para a realização dessa capacitação, no caso dos mediadores extrajudiciais. Então, se eu quiser atuar numa câmara privada ou quiser atuar no núcleo de mediação comunitária, qualquer que seja a faceta no âmbito extrajudicial, a lei nos impõe ali a necessidade de ter capacidade civil, a confiança das partes e um conhecimento acerca da metodologia, mas não imputa nenhum requisito anexo. Esse contexto, ele muda quando nós estivermos falando da mediação judicial. Quando eu estou falando da mediação judicial, a lei ela é um pouco mais rigorosa nesse sentido. Ela nos imputa ali uma capacidade civil, ela nos imputa que esse mediador ele tenha minimamente 2 anos de graduação, e aí atenção, porque não é só graduação em direito, qualquer graduação ali em instituição credenciada pelo MEC. Então, eu posso ter formação em psicologia, em economia, em engenharia, em direito. Eu preciso ter 2 anos de graduação, qualquer que seja a área, desde que a instituição reconhecida pelo MEC, tá? Isso é muito importante porque o mediador, no momento em que ele vai mediar, ele tem que vestir o papel de mediador, independentemente da profissão de origem. Então, não é um advogado mediador, ele é mediador. Não é uma psicóloga mediadora. Ela está na função de mediadora. Então, esse requisito, ele serve para trazer um pouco mais de segurança, né, na prática da mediação, mas não necessariamente vinculado à graduação em direito. Então, capacidade civil, 2 anos de graduado aí em alguma dessas instituições credenciadas pelo MEC, e uma capacitação que tenha reconhecimento da Escola Nacional ali dos Magistrados
a Infam ou dos próprios tribunais de justiça. Então, a capacitação aqui ela já ganha um requisito maior. No contexto prático, falando aqui do Maranhão, como é que faz para ser mediador judicial? O TJ recorrentemente lança os cursos de formação, inclusive sou instrutora de um desses cursos de formação em mediação e conciliação judicial. É um curso que tem carga horária de 100 horas aulas, porque é dividido em parte prática e parte teórica, porque mediação é prática, é o fazer. Então, os alunos que passam pelo curso de formação, eles têm que também ter essa carga de estágio. E nesse curso são ministrados conteúdos como teoria do conflito, como algumas técnicas, a base ética da mediação, os princípios. Essa formação ela tem todo um parâmetro do CNJ, que vocês podem achar lá nos anexos da Resolução 125 de 2010. Então, para ser mediador judicial, percebam que tem um pouquinho mais de requisitos, a capacidade, a graduação há pelo menos 2 anos, essa capacitação reconhecida ali pela Infam ou pelos tribunais de justiça. De cunho prático, no âmbito extrajudicial, vocês provavelmente vão ser requeridos também de igual conhecimento técnico, de igual capacitação, né? Mas por requisitos legais são esses que nós costumamos encontrar aí na lei de mediação. E essa capacitação, professora Maíra, ela é bem abrangente, assim, né? Ela perpassa por várias áreas. O mediador precisa conhecer técnicas de negociação, que é lá da área da administração, né? Precisa conhecer posturas corporais que indicam a possibilidade ou não de negociação, que aí já é da área da psicologia. Enfim, é um curso que mesmo que a pessoa não tenha a intenção imediata de exercer esse papel, dá um leque de conhecimentos muito grande. É interessante fazer mesmo que não queira exercer. A senhora concorda? Eu costumo até dizer, professor Heraldo, que esse curso ele me ajudou mais na minha vida pessoal do que para. Então, assim, a gente aprende muitas técnicas de gerir nossas próprias emoções, sentimentos, de compreender um pouco melhor o outro, a noção empática, até para quem quer advogar, não quer ficar como mediador ou conciliador, para entender melhor o funcionamento dessa sessão de mediação. Porque uma dificuldade que, enquanto mediador, a gente percebe é a falta de compreensão das técnicas, das dinâmicas, que é diferente de uma audiência de instrução e julgamento. Então, se a pessoa não estiver preparada para essa mentalidade que é exercida ali no curso dessa sessão de mediação, o nosso resultado vai ser um pouco mais difícil alcance. Então, eu concordo com o senhor, é um curso assim, que traz muita riqueza de detalhes, que traz temáticas que não são apenas restritas ao direito, que auxiliam não só para quem quer ser mediador e conciliador, mas também para todos aqueles que vão operar de alguma forma aqui no âmbito do nosso ordenamento jurídico, em qualquer que seja a profissão aqui dentro do direito. Acho um tema extremamente relevante para o conhecimento. E pessoalmente também, né? Para que a gente se aprimore, para que a gente se aperfeiçoe enquanto pessoa, também no viés de comunicação, é uma coisa extremamente relevante, e indico com toda certeza que vocês façam, seja no âmbito judicial ou extrajudicial. Recomendo muito a feitura desse curso. Professora Maíra, numa entrevista, aí já exercendo muito mais a função de jornalista, que também sou, a gente acaba aprendendo também a ler, ou a tentar ler um pouquinho a figura do entrevistado. E eu estava tentando aqui descobrir o seu segredo e acabei de descobrir. A senhora não só expira beleza e inteligência, a senhora também inspira empatia e simpatia. Agora eu sei por quê. Além, claro, da sua formação pessoal, do curso de mediação. E aí ratifica o seu depoimento de que todos deveriam buscar como uma forma até de engrandecimento pessoal, realmente. Professora Maíra, quais os benefícios concretos da mediação? Porque na teoria está sendo tudo muito lindo, muito legal. Eu acho que todo mundo que está assistindo a entrevista está, poxa, que legal, vou buscar saber mais do que isso, vou aprender isso, mas e na prática? Perfeito. Primeiro, obrigada pelo elogio, né? De fato, recebo com muito carinho essas palavras. E, professor, assim, os benefícios, uma ressalva, né? Mediação não é panaceia para todos os problemas. Nem tudo vai se resolver pela mediação. Tem conflitos que já estão acirrados em tal medida que nós não conseguimos ali desescalar por meio da mediação. Então,
tem alguns conflitos que melhor cenário, né, o cenário mais adequado é a arbitragem, ou o melhor cenário, o mais adequado é o próprio poder judiciário na figura do processo judicial. Então, a gente tem que ter esse cuidado na leitura de adequação para saber, bom, esse conflito cabe ou esse conflito não cabe. E até um parêntese que eu não acabei não falando qual é o objeto da mediação, mas pode ser tanto o direito disponível quanto aqueles direitos indisponíveis que tenham facetas transacionáveis. Então, no caso de família, é claro que a pessoa não vai poder abrir mão do poder familiar ou do dever de pagar alimentos, mas a gente consegue transacionar ali facetas com relação a valor, forma de pagamento, como vai ser executado. Então, no que pese seja indisponível, nós temos uma margem de trabalho. Então, esse cuidado com a adequação para a gente também não colocar a mediação como salvaguarda ali de toda e qualquer situação, porque, bom, sabemos que não é assim. Mas tem muitos benefícios. Um dos benefícios que costuma atrair muito o público para a mediação é a própria celeridade e a própria autonomia que as partes têm. Nós já estamos cansados da demora que nós temos para a resolução de conflitos no Poder Judiciário, porque eu acho que o grande vetor da nossa sociedade hoje é tempo. Né? O tempo, às vezes, representa muito mais do que o próprio valor econômico. O desgaste emocional também é um ponto que a gente tem de economia aqui no processo de mediação. Celeridade, por quê? O CNJ já nos mostrou no relatório Justiça e Números que um processo para ter uma sentença em primeira instância dura, em média, 2 anos e 4 meses, né? Então, você esperar 2 anos e 4 meses para ter uma sentença judicial já é um fardo assim, a se carregar, caso você opte pelo Senado do processo judicial. E na mediação, na prática, a gente não vê essa demora tão prolongada. Às vezes, em 1, 2, 3 sessões se resolve conflitos complexos. A gente consegue almejar esses resultados. E, então, 3 meses até a homologação, se for homologado. No pior dos cenários, assim, quando o próprio Sejus, que o próprio centro está sobrecarregado demais, a gente já teve casos que eu acompanhei de demorar um pouquinho mais, mas no máximo 1 ano. Nunca vi nenhum acordo, assim, sentenças, casos mais complexos, que tenham demorado ali mais de 2 anos e 4 meses, tal qual a gente está acostumado a ver no processo judicial. Geralmente é bem rapidinho, já sai com um acordo que é um título executivo extrajudicial antes de homologado. Então, assim que você sai da sala, está assinado, né, o mediador fez a assinatura desse termo, naquele momento ali, nós já temos, então, a possibilidade de ter um título executivo extrajudicial. E depois que o juiz homologa, título executivo judicial, tem a segurança jurídica aí por trás. Então, celeridade é um ponto bem positivo desse método. A economia com relação a tempo, a custas, né, ao valor que é gasto para a resolução desse conflito. Os centros judiciários, via de regra, tem até um projeto que me falta agora, não sei se já foi aprovado, mas por enquanto ainda está gratuito a realização dessas sessões de mediação. Talvez tenha implementação de custas, mas até o momento, ao que eu tenho conhecimento, ainda não está valendo. Mas ainda assim serão custas bem mais atrativas do que a do processo judicial. Então, celeridade, questão de custos, a própria questão da satisfação, do resultado ser um resultado personalizado. Que o que a gente vê muito também é que a sentença ela vai ser dada por um terceiro que não conhece a sua realidade. O que ele conhece é o que está no processo, é o que foi o recorte do recorte, porque já é um recorte de quem propôs, junto com o recorte que o advogado fez. Então, o que o magistrado vai ter conhecimento para julgar são recortes. E, às vezes, esses recortes não cabem na realidade das partes. Às vezes, ele determinou um sistema de convivência familiar que é final de semana alternado, mas as pessoas trabalham no final de semana. Então, não vou conseguir cumprir aquilo que foi ajustado. Né? Então, esse cuidado da personalização de cada conflito, da resolução, dessas iniciativas partirem das próprias partes, traz a possibilidade de maior adesão e de um cumprimento efetivo, da gente não ter ali um movimento de execução, de não ter a continuidade por meio de outras demandas, recursos e tudo mais. Então, para mim, esses são os principais benefícios. É ganho de tempo, é economia de desgaste emocional e financeiro,
é você ter ali o controle sobre a própria gestão do conflito e você conseguir se vincular, aquela decisão fazer sentido para você, você conseguir entender que aquele ali é o melhor caminho. Acho que são os grandes ganhos do processo de mediação. Professora Maíra Castro, a senhora falou há pouco que o acordo decorrente da mediação, o ajuste, né, decorrente da mediação, ele pode se transformar num título executivo extrajudicial e até mesmo judicial. Eu queria que a senhora detalhasse, por favor, um pouco mais sobre isso. Perfeito. Uma das grandes questões que gera insegurança nas pessoas ao procurarem esses métodos é pensar, bom, eu não vou ter a sentença de um juiz, então qual é a validade que essa mediação vai ter? Qual é a validade desse documento? E a própria lei de mediação, assim como o Código de Processo Civil, já reforçaram a validade jurídica desse documento, que é o termo de entendimento. Então, se chegarmos ao entendimento ao fim dessa mediação, e nós estivermos ali no âmbito de uma sessão extrajudicial, no centro de mediação privada, ou no âmbito de um cartório, esse documento, antes de homologado, ou seja, antes do juiz dar a chancela dele, que não é nem necessária na maioria dos casos, antes desse movimento acontecer, ele tem força de título executivo extrajudicial. Pode ser igualmente executado se a parte não cumprir, claro que pelo rito especificado pelo Código de Processo Civil, mas tem validade. Isso é um pilar importante aqui de esclarecimento. E se as pessoas quiserem ainda assim a chancela do Poder Judiciário, não, eu quero que o juiz diga então que esse acordo é válido, que esse acordo ele deve ser executado dessa forma. A gente faz o termo de entendimento e submete à homologação do juiz. Assim que o juiz homologa, ele tem força de título executivo judicial, ou seja, mesma validade de uma sentença judicial, com a diferença que o conteúdo que ali consta foi construído pelas partes e não imposto por um terceiro. Então, pode ser tanto título executivo extrajudicial como título executivo judicial, ambas as possibilidades validadas aí pela Lei de Mediação e pelo Código de Processo Civil. Uma outra pergunta, professora Maíra, que deve ser muito recorrente quando a senhora vai dar aulas ou instruir alguém sobre mediação, é se há necessidade de que a pessoa esteja assistida por um advogado para participar das audiências de mediação. Professor, tem uma diferença, mais uma vez, entre mediação judicial e mediação extrajudicial. E aqui nós tivemos digamos assim, um descuido do nosso legislador, porque ele previu situações diversas se nós estivéssemos tratando de mediação judicial ou extrajudicial. Vocês vão encontrar lá na lei de mediação, salvo engano, no artigo 10, que fala que a mediação extrajudicial, nela, as partes poderão estar assistidas de advogados. Então, é uma possibilidade. Se elas quiserem, se assim lhes couber, elas podem estar assistidas de advogados na mediação extrajudicial. Agora, a própria lei prevê de forma diversa para a mediação judicial. Se nós estivermos no âmbito judicial, as partes deverão estar acompanhadas e não poderão. Então, há uma utilização aqui de expressões diversas. Para mediação extrajudicial, é uma faculdade. Elas podem ou não estar acompanhadas de advogados. Para a mediação judicial, lá no artigo 26 da Lei de Mediação, é uma obrigatoriedade. Eu preciso estar acompanhado de advogado no decorrer da mediação. E aí vocês vão me falar o seguinte, mas Maíra, eu já acompanhei uma sessão no Sejusc, no Centro de Conciliação, e eu fui sem advogado e deu tudo certo, o acordo foi homologado. Como é que é uma obrigatoriedade? A gente precisa diferenciar a conciliação de mediação. A conciliação, que é um outro método de autocomposição, não tem a obrigatoriedade de acompanhamento, mas a mediação tem. Então, a maioria dos casos que vocês frequentam aí no Sejusc, na condição de estagiários, de observadores, são casos de conciliação. Nós pouco ainda fazemos a mediação, né? Elas tendem a ser agendadas, tende a ser um movimento um pouco mais programado. Por quê? A mediação é um pouco mais complexa nesse sentido, porque ela visa o restabelecimento do diálogo. O foco dela não é só o acordo, ela geralmente é aplicada a casos que são conflitos ali que têm relações continuadas,
Então, aquelas pessoas vão continuar se falando após a sessão de mediação. Elas têm ainda um elo, elas já se conheciam previamente e elas vão continuar com aquela relação ali em curso. Então, o foco da mediação não é o acordo em si, é a reestruturação do diálogo. E a conciliação não, é um pouco mais objetiva, é focado no acordo mesmo. São casos em que as partes não têm vínculos continuados. Então, ocorreu uma batida no trânsito, a gente precisa definir só quem vai reparar qual veículo em qual parte, qual vai ser o orçamento. As partes não se conhecem, foi uma ocorrência momentânea, tende a ser levado para conciliação e não para mediação. Então, esse cuidado para definir a obrigatoriedade ou não do advogado. Nós estamos falando de mediação. Para mediação, por força de lei, mediação judicial, eu devo estar acompanhada de advogado. Se eu estiver falando de mediação extrajudicial, eu posso estar acompanhada de advogado. Ficou muito claro, perfeito, professora Maíra. Olha, para fazer a pré-entrevista, né, a produção da entrevista, a gente precisa, claro, se debruçar sobre o assunto, estudar um pouquinho, até para não falar bobagem, ainda mais quando a gente está diante de um especialista no tema. E aí eu me deparei com a sigla ODR, que me parece que é muito usada aí quando se refere à mediação. Eu queria que a senhora explicasse o que significa essa sigla. A ODR, professor, é os Online Dispute Resolution, são nada mais nada menos do que os meios de resolução em ambiente online. O que está muito em alta se a gente considera o contexto de pandemia, em que a nossa comunicação está toda assim virtual, e que os nossos conflitos também cada vez mais têm migrado para o ambiente virtual. Essas ODRs, esses métodos online de resolução de conflitos, eles vão desde aplicativos, de sites, plataformas, pensadas para a gestão desse conflito no âmbito de negociação, mediação, conciliação e até arbitragem. Então, é como se a gente tivesse se apropriado desse espaço online também para resolver os conflitos, para que a gente não precise sair de casa. A gente viu aí muitas pessoas utilizando plataformas virtuais, com chats, com audiências assim de mediação acontecendo por videoconferência. Então, essas plataformas, elas possibilitam a resolução e elas têm N formatos e abordam vários também métodos. Então, outra coisa que a gente tem estudado bastante é a implementação da tecnologia aqui no âmbito da gestão de conflitos para nos possibilitar uma gestão um pouco mais célere e menos custosa, aprimorando ali todos aqueles obstáculos que nós vivenciamos no Poder Judiciário. E essa ferramenta, esses métodos online de resolução de conflitos, também atuam, vocês vão encontrar ferramentas judiciais e extrajudiciais. Só um exemplo, Poder Judiciário, 2 plataformas públicas que nós temos de resolução de conflitos online. Nós temos o site do CNJ, a mediação digital, que está fora do ar por um período, porque eles estavam passando por uma reformulação. E nós temos também o consumidor.gov, que talvez vocês já tenham ouvido falar, que é uma plataforma digital para relações de consumo, em que você pode protocolar sua demanda e a outra parte vai lançar propostas e vocês vão ter aquele diálogo estabelecido no curso da própria plataforma. Essas 2 são plataformas digitais públicas. É gerido pelo poder público, tanto consumidor.gov quanto mediação digital do CNJ. Mas nós também temos N startups, aplicativos, sites, no âmbito da mediação privada. E aí, fica aqui a dica que existe a Associação Brasileira de Legal Techs e Law Techs, que eles fazem um radar dessas tecnologias. Então, se vocês jogarem aí no Google, vocês conseguem localizá-los, eles fazem sempre a atualização para dizer, olha, no âmbito de gestão de conflitos, tem esses e esses aplicativos para gestão. Então, nós temos várias plataformas digitais. Aqui no Maranhão, nós temos uma plataforma digital que é a Quero Conciliar, que tem aplicativo, que tem site próprio, que é vinculada à CBMAI, que é a instituição que eu sou diretora de mediação, e lá nós já utilizamos essa vertente online de resolução de conflitos. Então, é mais ou menos essa a ideia dos ODRs, professor, é trazer um pouco para a realidade virtual essa implementação nova sobre gestão de conflitos. Professora Maíra Castro, infelizmente a conversa chegou ao fim, mas eu acho que a gente deu uma noção excelente para os nossos teleouvintes, para os nossos
alunos do que seria a mediação, da importância dela, das ferramentas, enfim, de tudo que interessa sobre esse tema. Eu queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade em nos ajudar com isso, em dispor aí de parte do seu tempo para tratar desse tema, e fica agora, então, o espaço para que a senhora faça as suas considerações finais. Agradeço mais uma vez a companhia do professor Heraldo, aqui de todos que vão nos assistir. Espero que contribua, que estimule vocês a pesquisarem, a abrirem um pouco mais esse olhar também para o viés autocompositivo. Tem muita coisa legal acontecendo nessa área. Na parte da academia, nós temos participado lá com um grupo de extensão em competições nacionais, né, locais, para a utilização dessas práticas autocompositivas. Então, explorem esses novos caminhos, busquem esses novos olhares, porque certamente vai ser um diferencial, tanto na vida pessoal quanto profissional de vocês. Eu me coloco à disposição aqui sempre que precisarem, estou aberta aos convites, espero vocês também no lançamento da obra que foi falado inicialmente, assim que o convite for repassado para o professor Heraldo. E foi um grande prazer estar aqui essa tarde com vocês. Fico à disposição, professor, mais uma vez, só agradecer mesmo ao espaço de fala. Maravilha, conversamos com a professora Maíra Castro, então é isso. Semana que vem tem mais um assunto jurídico relevante. Pense nisso e faça direito.